Bom, gente, boa noite. Acho que podemos iniciar, né? Já acredito que o horário já chegou. Então vamos fechar nossos olhos e vamos ligar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador. Vamos agradecer inicialmente pela vida, pelo corpo perfeito, pela chance de aprender, de servir e progredir. Vamos agradecer a Jesus, que oferece a todos nós a sua seara tão vasta, tão bela. E dessa forma, vamos juntos pedir que Jesus, nosso amado irmão, ilumine nossas mentes, ajude-nos a compreender, ajude-nos a aprender mais, a compreender com maior clareza, para que consigamos despertar forças em nós e progredir e crescer. Graças a Deus. Bem, boa noite a todos. É sempre muito bom estar novamente em contato com a vibração do nosso amado Laços Eternos. Se bem que todos nós temos esse contato virtual, mas na verdade o que precisamos é da proximidade, né? Nós ficamos pensando, inclusive, eu olho nas ruas e vejo como as coisas estão tão estranhas. Não é o nosso normal falar oi à distância. Não é o nosso normal deixar de abraçar alguém. Isso está fazendo muita falta, né? Porém, também não conseguimos compreender ainda, com total clareza, o porquê esse momento está acontecendo conosco. Temos uma ideia. Nós sabemos que para que o mundo entre na nova fase, na regeneração, existem condições que são condições impostas por Deus. E o espírito, ele tem que conseguir se elevar para viver de acordo com essas condições. Só assim será possível ele viver em um mundo de regeneração. E como nós sabemos que a Terra já está destinada a entrar nessa nova fase, agora nós estamos vivendo, grosseiramente falando, um salve-se quem puder. Porque nós tivemos muito tempo para transformar o nosso comportamento e o que enxergamos é que o encarnado, ele se negou a fazer isso. Dessa forma, então, passamos a viver em um quadro como esse, que obrigou, pelo menos no início, obrigou todos a assumir uma nova postura. Mas passados esses poucos meses, a gente olha para o meio da rua e a gente vê que essa nova postura já se perdeu. Já parece que foi simplesmente esquecida. As pessoas voltaram, não todas, mas uma grande parte. Estamos encarnados, temos que viver, temos que trabalhar. Mas o comportamento das pessoas voltou à estaca zero. É o que nos parece. Bem, mas o nosso tema é o espírito e o tempo. Inicialmente, vamos tentar compreender esse termo, tempo. O tempo, na verdade, é uma percepção que o espírito desenvolve. Por exemplo, nós temos por hábito definir tempo como sendo uma duração de alguma coisa. E nós criamos uma unidade para medir esse tempo.
Por exemplo, nós começamos medindo o tempo em segundos, depois minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos. O cientista, ele mede tempo e distância em deslocamento na velocidade da luz. Vamos deixar isso do lado de fora, né? Tudo bem. Mas voltemos ao ponto em que o tempo ele tem a ver com a percepção do espírito. Como o espírito percebe o período que está passando, transcorrendo. Por exemplo, imaginemos um espírito extremamente laborioso. Um espírito como Chico Xavier, nosso mais recente e maior exemplo. O Chico Xavier ele tinha algumas poucas horas de tempo para dormir. O dia dele todo, esse período de tempo, esse período de 24 horas, algumas poucas horas, o Chico Xavier dormia. Todas as outras ele utilizava trabalhando, servindo. Então, se nós falássemos para o Chico Xavier, Chico, como você enxerga o tempo? Ele diria algo mais ou menos assim: bom, o tempo anda muito rápido. Ultimamente nós temos ouvido algumas pessoas dizerem assim: gente, o tempo está acelerando. Isso é meio estranho. Porque se o tempo acelerar, o relógio, como ele é mecânico, ele continua no mesmo ritmo dele, não muda. Então, se o tempo acelerasse, o dia passaria mais rápido e o relógio não conseguiria chegar nas 24 horas. E isso não acontece. O que significa que o tempo continua sendo o tempo. Porém, se nós conversarmos com um espírito, digamos, inicialmente vamos pensar, um encarnado que está internado, ele está em tratamento para melhorar a sua situação e depois ser submetido a uma cirurgia. Digamos que ele fica internado lá 6 meses. Gente, para ele o tempo não passa. Mas o tempo continua sendo o mesmo. Então é uma questão de percepção. Como nós enxergamos, como nós compreendemos, como nós valorizamos esse período que nós chamamos de tempo. E de uma maneira geral, nós fazemos uma divisão no tempo. Mais ou menos assim, né? O passado, o presente e o futuro. Acontece que o passado já foi, já passou. O tempo é extremamente interessante, né? Porque, digamos, agora há pouco nós começamos esse vídeo e já está no passado. Já não tem mais o que fazer com o início, já foi. Claro que vai ficar gravado e depois a gente pode ver novamente, mas o tempo em si já foi. E quantos encarnados baseiam as suas vidas no tempo que já foi, lá no passado? Ai, fizeram tal coisa contra mim. Ah, se continuasse a minha vida como era lá atrás. Então ele baseia toda a sua vida agora no passado. Ele fala do passado, do passado e do passado. Mas como o passado já passou, não adianta nada, já passou. O passado ele é útil no seguinte sentido: vamos relembrar o passado, relembrar as passagens agradáveis. Isso é útil. Vamos lembrar lá no passado as dificuldades que nós tivemos que atravessar e que nós conseguimos aprender com elas.
que nos ajudaram a crescer. Aí é útil lembrar do passado. Mas ficar lembrando do passado para se lamentar, ficar lembrando do passado para se vangloriar, para alimentar o orgulho, isso não adianta nada. Sabemos, né? Porém, uma outra grande parcela das pessoas vive do futuro. Imaginando materialmente falando, imagina o futuro. De uma forma que é como se ele esperasse que o futuro trouxesse para as suas mãos aquilo que ele quer. Simplesmente chegando o futuro, que o futuro realizasse os sonhos dele. Então nós vemos uma grande parte dos encarnados que vivem com a mente no passado e uma grande parte dos encarnados que vivem com a mente no futuro. E aqueles que se concentram no aqui e no agora, que na verdade, quando nós nos referimos ao presente, passado já foi, futuro ainda virá, o presente é o que nós estamos vivendo. Quando nós nos referimos ao presente, pensemos bem. Temos apenas um instante. Então, instante após instante, como segundo após segundo, o tempo vai escoando. E a nossa vida vai em frente. E aquilo que passou, passou. Não dá para fazer mais nada. E se apenas nós estivermos vivendo, como muitos encarnados estão fazendo, apenas vivem na correria do dia a dia, sem considerar nada, sem pensar na verdade nem em si mesmo. Pensam nas coisas do momento, nos interesses materiais do momento. Esquecem de avaliar o que eles tanto querem agora, o que eles tanto batalham agora, se trará alguma coisa útil para o futuro, porque o passado já foi mesmo. E dessa forma, o tempo vai passando, passando, passando e passando. Nós sabemos que nós sabemos que no nosso universo, isso é uma das frases clássicas dentro da doutrina, né, nas casas espíritas. Gente, no universo, escutem, no universo nós temos Deus, Espírito e matéria. Tá certíssimo. Mas vamos fazer uma rápida brincadeira. Vamos imaginar que nesse momento nós conseguimos, em todo o universo, nós vamos retirar o espírito de cena. Só teremos então em todo o universo Deus e matéria. Somente Deus e matéria. Dessa forma, concordam que seria interessante o presencial, porque isso se tornaria uma pergunta. Mas vocês concordam que se nós retirarmos o espírito do universo, tudo estará em harmonia, em perfeito equilíbrio? Porque Deus é Deus. E ponto final, né? A gente nem compreende direito, mas Deus é Deus. E matéria é apenas matéria. Matéria está submetida integralmente às leis de Deus. Consequentemente, teríamos no universo uma total harmonia. Porém, não é isso que acontece, né? Se considerarmos Deus e matéria, se isso traduz a vida em harmonia, aliás, não existiria vida, né? Porque não existiria o espírito, existiria só Deus e matéria, harmonia total. Mas também seria só isso. E então Deus nos criou e nos colocou no universo, né? Cada um na sua condição, no planetinha que necessita, como nós aqui, com tanta coisa difícil.
E dessa forma, nós ficamos pensando, certo? Para quê? Para que o espírito existe? Para quê? Não é simplesmente para encarnar e se lamentar do passado, ou esperar o futuro. Não é para que ele chegue aqui em um dos mundos, vamos falar do nosso, mundo não, planeta, porque mundo é uma coisa, planeta é outra, né? Não é para chegar simplesmente no planeta e reencarnar e sair correndo atrás dos seus interesses, única e exclusivamente isso e mais nada. Que graça tem isso? Claro que nós entraríamos no tema evolução. Hoje não é o nosso estudo, né? Então pensemos bem. Entre Deus e matéria, a harmonia perfeita no universo, e Deus criou o espírito que acabou com essa harmonia. Pelo menos é o que a gente vê aqui no nosso planeta, né? Não existe harmonia, não existe equilíbrio, não existe respeito, não existe nada ainda. Daqui um pouquinho a gente chega lá. É que isso se refere também a tempo, né? E quando os espíritos falam daqui um pouquinho a gente chega lá, esse pouquinho é um tanto maior. Mas a gente chega lá. Então, Deus nos criou e nos colocou no planeta. Povoou o universo com o espírito. E novamente eu volto à pergunta, né? Para quê? Para onde nós estamos indo? Já pensaram nisso? Para onde nós estamos indo? O que nos espera? O que faremos no universo? Vamos já pensar um pouco mais além para considerar Jesus, que também temos dificuldades para compreendê-lo, a sua grandeza. Mas vamos considerar Jesus. Nós sabemos que Jesus é o governador aqui do nosso planeta. Consequentemente, o sistema solar tem que ter um governador. Consequentemente, a nossa galáxia tem que ter um governador. Consequentemente, as outras galáxias também têm. Então a gente começa a deixar a nossa humilde mente ir um pouco mais longe. Um pouco mais longe. E a gente chega numa condição assim, de imaginar mais ou menos assim. Puxa vida, Deus um dia criou Jesus. Sabemos disso muito bem. Jesus um dia esteve assim como eu. E muito tempo passou. Muito. E hoje eu estou aqui. E Jesus já é governador do nosso planeta. E alguém já é governador do sistema solar. Existem governadores nos outros sistemas e nos outros planetas. Existe então, estamos pensando em equilíbrio e harmonia. Existe um governador na nossa galáxia, nas outras também. Mas espera aí, esses governadores, um dia, há muito, muito tempo, eles estiveram como eu estou. Mas eles progrediram. Como foi há muito, muito, muito tempo, é claro que eles, na nossa noção de tempo, eles são muito mais velhos. Mas, o que importa é isso? Eles conseguiram. O que significa que nós também podemos conseguir. Aliás, vamos consertar isso. Nós conseguiremos. E o tempo que nós vamos levar para chegar lá, aí é cada um com a sua determinação, cada um com a sua escolha, cada um com a sua vontade, a sua disciplina e o seu empenho. E isso é uma construção.
do espírito é íntimo, é ele quem faz. Acontece que, como nós temos que partir de um determinado ponto, porque, volto a dizer, isso se refere à evolução, um tema maravilhoso, mas nós temos que partir de um ponto. Então vamos partir do seguinte ponto: um espírito, e pode ser você, pode ser nós, né? Cada um de nós. Um espírito estava desencarnado. E sem falarmos no passado, que já foi, e o futuro ainda virá, então Deus concedeu a esse espírito uma nova chance e o enviou para a encarnação. Ele veio aqui para o nosso planeta, encarnou aqui. Quando o espírito chega com todas as suas capacidades e potencialidades em estado latente, muitas delas ainda adormecidas, André Luiz nos explica, em rápidas palavras, respeitando a nossa pequena capacidade de compreensão, nos explica assim que o espírito ele chega numa forma bem pequenininho. Vamos falar assim que é mais fácil, né? Desculpem. E então, ele é tão pequenininho, ele está numa forma tão pequenininha, que ele vai ser ligado ao óvulo. Maravilha. A partir desse momento, ele começa o trabalho. Ele tem que reconstruir um corpo material e, na verdade, reconstruir o seu corpo espiritual para essa nova encarnação. Ele trabalha incessantemente por 9 meses para conseguir nascer. Aí ele nasceu. Ele nasceu e, digamos, ele não consegue fazer nada. Ele precisa de tudo da mãe. A mãe o provê, né? Graças ao bom Deus. E o tempo, ele vai passando e o corpinho vai se desenvolvendo. E lentamente esse espírito vai se apoderando, vai tomando posse, lentamente, passo a passo, da sua nova encarnação. Sabemos, pelo André Luiz também, que essa encarnação ela só vai se completar mesmo aos 7 anos. E a personalidade, aquela que ele estava desencarnado, sabe? Lembram? Então, aquilo lá o que o espírito é, só vai acordar, despertar, por volta dos seus 13 anos. Maravilha. E o André também deixa claro para nós o seguinte: dos 0 aos 7 anos, é uma fase maravilhosa para o espírito no seguinte sentido: ele está se readaptando a uma nova encarnação. Então, papai, mamãe, tudo aquilo que vocês fornecerem em orientação para esse espírito, ele aceita, ele assimila. Porque ele não tem como contrariar, ele assimila. Ele não está de posse do seu livre-arbítrio. Ele precisa de ajuda, então ele assimila. Ele vai assimilando. Passando os 7 anos, ele ainda continua a assimilar. Não é assim... É menos fácil, vamos dizer. Mas ele continua. Quando chega nos 13 anos, aí ele... É como se ele acordasse. E ele falasse assim para o papai e para a mamãe: bom, é o seguinte, eu sou dono do meu narizinho, tá bom? Então agora eu vou escolher. Eu vou fazer aquilo que eu quero. Quando chega esse momento, se o papai e a mamãe forneceram para ele boas orientações, ajudaram ele a construir uma moral mais adequada, então com 13 anos ele terá uma atitude mais adequada. Ele conseguirá fazer isso. A menos que seja um espírito muito rebelde, muito mesmo. Mas no normal, na média, é o que a gente vê. O espírito consegue reagir, ele consegue então construir uma personalidade melhor. Agora, se essa fase do 0 ao 7, do 7 aos 13, esse tempo, e vejam que o tempo não espera ninguém.
Se nós aproveitarmos cada segundinho, cada oportunidade, então nós vamos crescer. Se nós aproveitarmos, se o pai e a mãe aproveitam esse período de tempo, 0 aos 7, 7 aos 13, aproveitam esse período para fornecer boas orientações, para ajudar o espírito a construir uma moral mais apurada. Então, quando ele acordar a personalidade, é como se ele conseguisse olhar para si mesmo no espelho e falar: eu vou ser melhor, serei alguém melhor. Ele vai conseguir fazer isso com ele mesmo. Porém, se esse tempo apenas passou, lembremos que é uma chance que já está no passado. E ninguém faz nada com o passado. Isso não significa que tudo está perdido. Não, em hipótese alguma. Significa que o trabalho será muito mais grave, muito mais intenso. Mas pode ser feito. Só que entram outros fatores. Do 0 aos 7, do 7 aos 13, o espírito aceita. Porque ele olha para o pai e para a mãe, e o pai e a mãe para ele são os dois super-heróis. O que eles fizerem está certo. Se eles fizerem errado, na visão dele, está certo, ele vai fazer também. Nesse sentido, vale a frase do mundo: filho de peixe, peixinho é. Apenas nesse sentido. A criança copia os pais. Então, se esse espírito, que é o que a gente vê assim num grau gigantesco no nosso planeta, se esse espírito não recebeu essa orientação, não importa o motivo. Se ele não recebeu essa orientação, tudo vai ficar extremamente mais difícil para ele. Porque quando chegar nos 13 anos que ele desperta, o tempo passou e desperta a personalidade, ele se olha no espelho e fala: legal, eu sou eu. E simplesmente ele continua a vida como a vida sempre foi. Será, na verdade, uma recapitulação de tudo que ele já viveu. Apenas isso. Ele não terá recursos para reagir. E se ele não recebeu durante aquele tempo que foi desprezado, se ele não recebeu os recursos, então, como eu disse, nada está perdido e ele receberá ajuda. Mas se não foi a orientação, ele receberá então a ajuda da vida. E nós sabemos que a vida ajuda, a vida ensina na base do aperto. A vida se encarrega de colocar o encarnado em situações difíceis para que ele consiga despertar vontade para fazer algo melhor. Só que nesse sentido, nós temos que convir o seguinte: esse espírito, ele, além de não ter sido ajudado, ele vai ter que lutar contra si mesmo sem maiores ferramentas, sem novas ferramentas. Ele vai ter que se convencer que o errado é errado e que ele não deve fazer. Aí, ó, é o momento de uma outra pergunta. Eu perguntaria assim para vocês: gente, alguém aqui conhece algum espírita que faz alguma coisa errada? Então a gente sente muita falta, né, do nosso salão de palestras. Mas então, esse jovem, né, que depois dos 13 anos vai entrar na pré-adolescência e a adolescência e juventude, esse jovem, ele vai se deparar com sérios problemas, com dificuldades. Olhemos para o nosso presente, o nosso agora, para a juventude. Como o espírito está lidando com a vida. Nós criticamos muitas vezes a atitude, a escolha, e sabemos, né, quando a gente para e pensa um pouquinho mesmo, a gente fala: puxa vida, nós falamos, né, cada um para si mesmo: puxa vida, não tenho o direito de criticar, né? Mas o erro existe e tem que ser visto.
senão nós seríamos hipócritas. E estamos tentando não ser. Então o erro existe e precisa ser visto. O mal existe e precisa ser visto. Porque se a gente não considerar que isso existe, nós não teremos o que fazer. Inclusive, essa é uma das formas de conseguirmos progresso. Aprender, e assim a gente evita a dor, não é? Sabemos, de cor e salteado. Se a gente aprender, se nós conseguirmos aprender com o erro do próximo, com o mal que o outro está causando, se nós conseguirmos aprender com isso, nós conseguiremos não fazer igual. E se não fizermos igual, então a vida não precisará nos punir. Quando eu falo a vida, a gente entende muito bem, né? Porque hoje nós compreendemos com clareza que quem se pune é o próprio espírito. Como nós temos a consciência, a nossa famosa ligação direta com Deus, onde está gravadinha a lei de Deus, aqui o espírito escolhe, vale o livre-arbítrio. E a cada escolha a consciência grava, e grava, e grava, e grava, e grava, e vai gravando. E o tempo passando, e a consciência gravando. Porque ela é impotente de chamar a atenção do espírito de uma forma mais forte. Ô rapaz, acorda aí, tá errado. Ela é impotente. Só que aí quando o espírito desencarna é diferente, ela toma o controle da situação. Então ela vai falar, sem dó. Rapaz, você errou, tá vendo? Agora, sofra as consequências. Mais ou menos isso aí, né? É figurativo, mas dá pra gente entender muito bem. Então, o adulto, esse jovem que não recebeu orientação, porque o tempo foi desprezado, será um jovem com grandes dificuldades e vai ser muito difícil. Quantos jovens vocês conhecem? Outra pergunta, olha o salão de palestras. Quantos jovens vocês conhecem que estão dentro das casas espíritas? Que estão envolvidos em religiões? Quantos? Bem poucos. Graças a Deus eles existem, mas são bem poucos. A grande maioria está vivendo, apenas vivendo. E esse jovem, ele chegará à fase adulta com problemas mais intrincados ainda. Novamente, sem julgar. Mas isso vai acontecer. Porque se o espírito, se ele não construir algo melhor para si, ele vai encontrar dificuldade. Não existe outro caminho. Hoje a gente entende isso muito bem. E então, esse adulto que passou, o tempo apenas foi passando e não houve aprimoramento moral, vamos colocar esse adulto já lá no final da encarnação. Como é tão comum a gente ver também situações assim, o encarnado colocar a mão na cabeça e falar, poxa vida, eu queria tanto voltar atrás, eu não faria isso, eu não faria aquilo, eu faria diferente. Mas passou. E esse é o único ponto que nós não conseguimos recuperar em hipótese alguma. O tempo. O tempo passou, passou. Não tem mais o que fazer. Isso não significa que o espírito não conseguirá se esforçar por si mesmo. É claro que sim. Porque depois desencarnou. Chegará um momento que Deus vai conceder uma nova encarnação para ele e ele volta para cá. Ou para algum outro planeta, né? Mas vai receber a chance para começar de novo. E mais uma vez, depender do pai e da mãe. Em todos os sentidos, materiais inclusive, não é? E principalmente a dependência espiritual, a moral. Então, se o período que ele tem, o período de tempo que ele recebeu na infância, se for bem aproveitado por aqueles que o receberam, o pai e a mãe, ele conseguirá recursos novos para reagir.
Isso é lei. Ninguém consegue progredir sem esforço. Ninguém. Claro que a gente gostaria, né? Porque a gente gostaria muito, mas muito mesmo, chegar na perfeição assim, ó. Não gostaríamos? Que o sofrimento desaparecesse da nossa vida assim? Claro que sim. Porém, vamos voltar lá no início. Universo só com Deus e matéria. Não existe problema, não existe desequilíbrio. Aí surge o espírito. Eu até fiz uma brincadeira lá no Mensageiros, conversando com a Márcia. E eu falei assim, o espírito é a causa primária de todos os problemas. Se a gente pensar bem, ele é. Porque Deus não cria problema para ninguém. Mas o espírito, que é um co-criador, palavras do André Luiz, lá em Evolução em Dois Mundos, o espírito é um co-criador, mas ele cria problemas. Estamos aqui para aprender a criar soluções, mas o espírito ainda cria problemas, dores e dificuldades. Até quando? Não sabemos. Agora olha que coisa interessante, né? O tempo para Deus. Para Deus, o tempo não importa muito, não. O tempo de Deus é a eternidade. Aí vejam a nossa dificuldade para entender a coisa, né? Porque Deus nunca começou. Não dá para a gente imaginar um dia Deus começando. Ele nunca começou. Se um dia ele tivesse iniciado, o que tinha antes? E como é que ele teria começado? Então, já deu um nó na mente, né? Então é melhor a gente nem tentar pensar nisso. Apenas vamos aceitar. Os espíritos falaram isso para o Kardec muitas vezes, né? Aceite o que nós estamos te dizendo, minhas palavras. Porque isso você tem capacidade de compreender, tá bom? Então, quando você melhorar um pouquinho, a gente te fornece mais informações. Mas isso nós conseguimos compreender com as nossas limitações, mas conseguimos. Deus nunca começou. Ele sempre existiu. E nunca vai acabar. Nunca teve começo e nunca terá fim. E nós, espíritos, um dia Deus nos criou. Então um dia nós começamos. Mas nós temos a vida infinita. O tempo que quisermos. Não acaba mais. Então, pensando nesse sentido, eu volto para aquela outra pergunta que nós fizemos há pouco, né? Para onde estamos indo? Porque se a vida não acaba e ela não acaba, e quando nós chegarmos, porque chegaremos, lá na condição de Jesus, nós vamos continuar. Acima de Jesus nós nem conseguimos imaginar exatamente a condição, mas ela existe. E mais, e mais, e mais, e mais. E nós vamos chegar lá. Acontece que existe um ponto que nós precisamos avaliar com muita boa vontade. O espírito, nós precisamos compreender essa grandeza toda. Mas isso é futuro. É importante saber que ele existe, mas é futuro. Então não adianta a gente ficar aqui na ilusão, sabe, imaginando coisas maravilhosas. Elas existem. Mas nós estamos aqui. A nossa realidade é aqui, é o aqui, o agora. Então nós temos que nos concentrar no aqui e no agora, não para viver desesperadamente o aqui e o agora em relação à matéria. Porque é isso que o encarnado faz. Nós temos que nos concentrar no aqui e no agora para manter em ordem, em dia, em equilíbrio as nossas necessidades materiais, porque estamos encarnados. Só isso. E nós temos que progredir espiritualmente.
E ninguém progride espiritualmente aceitando que Deus é perfeito e sem fazer mais nada. Que Jesus é maravilhoso e nos ama e sem fazer mais nada. Que o Espiritismo é o Consolador prometido. Ele é. Mas e daí? O que isso acrescentou na tua evolução espiritual? Apenas acreditar. Então existem pontos que nós precisamos ultrapassar. Precisamos nos libertar e conseguir mais. Mais espiritualmente falando. Porque o encarnado, que ainda se preocupa só com o aqui e o agora, a matéria e nada mais, a gente olha para o meio da rua e a gente vê o que está acontecendo. Passaram-se esses meses da pandemia e o encarnado já vai retomando o seu comportamento normal. Já não se preocupa com mais nada e com ninguém. Durante a pandemia, nós assistimos coisas assim, gente, sem o menor sentido acontecendo durante ela. Não vamos julgar, mas a gente precisa ver, enxergar. Poxa vida, olha o que o Espírito está fazendo. Tudo bem, ele tem os seus valores e para ele é aquilo que importa. Mas nós sabemos que, na verdade, no final das contas, é a harmonia de Deus que tem que ser atingida. E se o Espírito se concentra na vida material, nos seus interesses materiais, ele se afasta dessa harmonia, constrói problemas para si mesmo e vai sofrer. Então, aquela criança que atravessou a fase da infância e não conseguiu novos recursos e que brigou consigo mesma, aquele espírito que brigou consigo mesmo na adolescência e na juventude, que se revoltou com a vida, com tudo, com todos, com Deus e consigo mesmo, ele vai chegar na fase adulta com problemas extremamente enraizados e vai recapitular o que ele já fez pelo passado e vai chegar no final da encarnação e vai desencarnar e terá que olhar um belo dia, desencarnado, analisar a sua própria encarnação, olhar para trás e falar, meu Deus, o que eu fiz? É uma frase do André Luiz, né, muito legal, lá no filme No Nosso Lar, que ele fala assim, né, desperdicei a minha vida. É o que mais acontece, infelizmente, aqui no planeta. O espírito, ele é espírito e não quer pensar nisso. Quer viver só para a matéria. Né? E pior, né? Tem muita gente que acredita assim, não, é o seguinte, para evoluir tem que encarnar. Eu estou encarnado, então eu estou evoluindo. E a gente sabe que não tem nada a ver essa ideia, né? Isso é uma desculpa para não assumir responsabilidade. E nós chegamos no ponto principal agora. O espírita. Você, espírita. Como é que você está administrando a sua vida? Agora não precisa responder, nem dá para responder, né? Mas é para pensar. Você, espírita, como é que está administrando a sua vida? Você, espírita, pai, mãe, ou pai e mãe, como é que você forneceu? Como você forneceu e o quanto forneceu para a criança? Aquela que Deus te direcionou, Deus te entregou e ele, assim, silenciosamente ele disse, segura, vocês são responsáveis. Essa criança e esse espírito que chegou pedindo ajuda, que ajuda que ele recebeu? De você, pai e mãe. Veja, gente, eu não tenho nada a ver com isso. Nada. Mas é importante que você, espírito, avalie isso. Pense. Nós passamos por situações e às vezes a gente olha o lado maravilhoso e esquece de olhar o lado sério da vida. Mas o lado maravilhoso raramente nos ajuda a enxergar algo melhor. Até ajuda, mas não é... Normalmente esse lado maravilhoso ele é só maravilhoso, passou, acabou e está tudo igual. Não aconteceu nada. Se nós não tivermos um momento como esse aqui para pensar com, assim, sem dó de si mesmo, pensar mesmo em si, o que eu já consegui fazer,
e o que eu deixei de fazer, e o que eu posso fazer ainda. Se a gente não avaliar essas condições, nós vamos cair no mesmo erro do encarnado, simplesmente deixar o tempo passar. E como o tempo passou, já era. Não tem mais o que fazer. Não dá para recuperar tempo perdido. Se a gente deixar o tempo passar, nós, espíritas, que falamos também de boca cheia, a quem muito foi dado, muito será pedido. Lindo, não é? Bonito. E extremamente grave. Porque nós seremos muito cobrados, sim. Muito mesmo. Quer dizer, é importante nós enxergarmos com clareza e com muita vontade. Poxa vida, no passado, até porque eu não tinha os recursos que eu tenho hoje, no passado eu não fiz o melhor. Mas agora eu vou trabalhar para que aquilo que passou possa ser corrigido. Agora, porque eu estou encarnado ainda. E porque eu quero pensar no futuro, no meu futuro, eu, espírito. Vou trabalhar para manter tudo em ordem, equilibrado, pagar as contas, manter uma vida confortável, porque eu mereço, estou encarnado, eu mereço, eu quero o bem unicamente, então eu vou fazer isso comigo também, porém, em momento algum, eu vou colocar a matéria acima de mim, eu, espírito, porque eu valorizo o meu tempo. É assim que nós temos que pensar. Eu valorizo o meu tempo, esse que Deus me concedeu. Nós temos uma sequência longa de encarnações nesse mesmo ritmo do encarnado. Encarna, deixa o tempo passar, desencarna, se lamenta, encarna, deixa o tempo passar, desencarna, se lamenta, encarna de novo, repete, desencarna e se lamenta. E hoje, graças ao bom Deus, nós conseguimos chegar nessa condição aqui. Poder compreender. Isso não é uma regra, nós sabemos muito bem. Não é uma regra, mas é uma necessidade para todos. O espírito que entrou em contato com a doutrina dos espíritos, ele já está em condições de fazer algo melhor por si. Já está em condições de superar as suas próprias inferioridades. Lentamente, tudo bem, mas tem condição. As suas imperfeições, tem condição. Porém, se ele colocar em primeiro lugar a matéria, ele não vai conseguir fazer isso. Novamente, ele desperdiça o tempo. Bem, essa pandemia nos mostrou, por exemplo, que aqueles irmãos que foram atingidos pelo vírus, que passaram, por períodos de extrema angústia, porque tinham lá um familiar internado, ou até mesmo aquele que estava lá internado, ficou muito claro para eles que a matéria é só a matéria. E que se não houver algo maior, tudo pode se perder muito rapidamente. Pensando nesse sentido, gente, o tempo que nós temos é valiosíssimo. Não importa se nos resta 10 anos, 3, 50, não importa. Se nós tivermos apenas 3, puxa vida, eu tenho só isso, mas eu tenho. Então vou fazer alguma coisa, vou usar, vou crescer espiritualmente. Se eu tiver 10, maravilha, vou me empenhar mais. Se eu tiver 50, maravilhoso. E vou me empenhar muito, porque eu quero crescer muito. Bem, isso é o ideal, né? Mas o espírito escolhe. O espírita, como dissemos, será muito cobrado nesse sentido, porque recebeu muito. São palavras de Jesus, nós sabemos muito bem. E se Jesus disse, é a pura verdade. Então, o espírita, no nosso momento, ele precisa abrir os olhos para essa realidade. Ele precisa se empenhar por si mesmo, se ele quer progredir, quer crescer. E mais importante também, gente, olha o momento que nós estamos passando. Olha o mundo pedindo socorro. O planeta, né? O mundo não, o planeta. O planeta pedindo socorro porque ele vai mudar de fase.
A humanidade sem saber para onde ir. E essa chance na mão do espírita, para que ele mostre para o mundo que ele é determinado para o crescimento espiritual. Nesse sentido, o espírita está falhando. Infelizmente, ele está falhando. Porque a gente vê ainda o espírita que quando dá vai no centro, quando dá ele participa de atividades, quando dá ele estuda. E ele continua correndo atrás da vida material. Tem uma passagem, né, uma história do irmão X, dizendo que um belo dia levaram o Kardec em desdobramento para uma região das trevas. Não sei quantas vezes que eu já falei isso. E aí o Kardec olhava aquele sofrimento que não acabava, não tinha fim. E o Kardec olhava para o mentor e falava, meu Deus do céu, esse sofrimento todo esse povo que está aqui seriam os grandes conquistadores do passado? E o mentor falava, não, eles ainda eram espíritos muito novos, brutos, eles já receberam socorro, não sabiam muito bem o que faziam. E o Kardec foi perguntando, e seriam então os da Inquisição? Não, eles também já foram atendidos, já foram redirecionados para outra encarnação. E o Kardec foi perguntando, então seriam esses? Seriam aqueles? E acabou a opção, né, as opções. E aí o Kardec olhou para o mentor e falou, meu Deus, me fala por favor, quem são esses? Aí o mentor, né, disse, sim, esses aí são espíritos que sabiam conscientemente o que tinham que fazer e não fizeram. Você vai encontrar aí muitos políticos, você vai encontrar aí muitos religiosos, encontrará aí inúmeros espíritas. Bom, espírita naquele tempo ainda não tinha, né? Ele falou só dos religiosos mesmo. Perdão, essa eu errei. Mas encontrará inúmeros religiosos que sabiam exatamente o que era para ser feito e não fizeram. O espírita está nessa condição, gente. Nós estamos nessa condição. Então, quando nós enxergamos situações em que o espírita está valorizando mais o que é material do que o espiritual, poxa, ele está criando sérias dificuldades para si mesmo. Cada um é dono da sua vida, tudo bem, não vamos julgar, vamos aprender e vamos nos concentrar em nós. Porque prestaremos contas da nossa chance aqui, do que nós recebemos. Conhecem a parábola dos talentos, né? Que um recebeu 5 e negociou, ganhou mais 5. O outro recebeu 2, negociou, ganhou mais 2. E o outro recebeu 1 e enterrou. Espírita enterrando talento, né, gente? Tem muito por aí, viu? Não vamos cair nesse erro. Vamos nos dedicar intensamente, agora, quando for possível, porque a casa espírita está, infelizmente, com as portas fechadas. A casa espírita está impossibilitada de socorrer o encarnado, que precisa de tanta ajuda. E hoje, muitos estão entendendo isso com maior clareza. Lá no Mensageiros mesmo, várias pessoas já apareceram perguntando, puxa, a vida não vai abrir? Com toda certeza no Laços também, em outras casas espíritas também. Então, muitos encarnados estão conseguindo aprender com esse período tão difícil que nós estamos vivendo. Vamos confiar em Deus. Vai passar. Essa frase é muito falada, né? Vai passar. Vai sim. Mas isso depende mais da nossa vibração mental. Unir as nossas vibrações mentais às correntes do bem. E isso depende de uma transformação moral, aprimoramento. Aí sim, nós conseguiremos construir uma base vibratória melhor. Aí será possível iniciar a regeneração tão sonhada por todos nós aqui no planeta. Bem, vamos encerrar? Fechemos os olhos novamente. Para agradecer a Jesus em primeiro lugar,
pela oportunidade de aprender. Agradecer a Deus pela reencarnação, essa chance tão iluminada de crescer, de progredir, se tornar melhor, descobrir a si mesmo e colaborar cada vez mais com o bem e com Jesus. E após tanto receber, vamos doar vibrações de amor, nossos melhores sentimentos de progresso, união, paz, saúde, compreensão, para que essas vibrações se espalhem pelo planeta, amparando o espírito, amenizando dores, fazendo renascer esperanças, mas em especial que essa luz de amor, essas vibrações penetrem para amparar as mentes, iluminar, ajudando o espírito a despertar uma compreensão melhor da vida. Que essa luz de amor, da mesma forma, ampare os corações, ajudando o espírito a despertar os bons sentimentos, para que seja possível um número cada vez maior de espíritos que se unem mentalmente em um pedido de socorro a Deus, para que o nosso mundo seja um mundo de regeneração. Fiquemos em paz. Graças a Deus. Bem, novamente agradeço pela oportunidade e vamos juntos esperar que o mais rápido possível possamos retomar as nossas atividades dentro da nossa querida Casa Espírita. Boa noite, gente.